Olá, caros irmãos. Estou aqui na minha casa para passar uma mensagem para vocês, uma mensagem da doutrina espírita. Eu me chamo Edson Zimmermann, sou expositor e atendente fraterno do Grupo Espírita Irmão Ismael, da cidade de Canoas, estado do Rio Grande do Sul. Nesses momentos de crise, onde todos nós temos que tomar diversos cuidados, estou aqui com o meu álcool gel, com o meu sabonete líquido, procurando manter a maior higiene possível, já que sou também do grupo de risco, impasse da idade, diabetes, depressão. Mas não podemos esquecer que tudo na vida passa. Todas as coisas passam. E eu peguei um texto que eu recebi há poucos dias, que eu acho que é bem apropriado para o nosso momento de hoje. E ele diz o seguinte: a vida é passageira como a dor, bela como o amor, simples como eu, importante como você. Por isso, lute, perdoe, ame, conquiste, aproveite cada segundo. Se você tiver que escolher entre ser feliz ou ser importante, escolha ser feliz, porque importante você já é. Meus amigos, na nossa escala mensal de exposições, coube a mim, nesta data, estar conversando com vocês acerca do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que tem por título Eu não vim destruir a lei. Nesse capítulo nós vamos encontrar as três revelações: Moisés, Cristo, o Espiritismo. Também vamos encontrar a aliança da ciência e da religião, que é assunto importantíssimo, porque toda vez que a ciência comprova os fatos religiosos, ela está cada vez mais se aproximando de Deus e da espiritualidade. E também tem as instruções dos espíritos que falam da nova era. Nosso centro de atenções nesta oportunidade são as três revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. Cristo nos disse, e está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18, o seguinte: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento, porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente. Até um único J e um só ponto. O que Jesus nos lembra nessas palavras? Que ele veio pedir que nós demos cumprimento a tudo aquilo que foi nos ensinado através de todas as religiões, através das doutrinas, que a nossa doutrina espírita explica muito bem. Façamos aquilo que nos foi ensinado e sejamos todos felizes e comprometidos com todos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Moisés, nos diz Kardec, há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra, que é a parte divina, é invariável. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, ela se modifica com o tempo. Meus irmãos, Moisés sai do Egito, leva
consigo as tribos de Israel. Eram pessoas diferentes, embora todos da mesma origem judaica, mas eram diferentes, tinham costumes diferentes, tinham lideranças diferentes, agiam de formas diferentes dentro daquele contexto de cada um. Imaginem Moisés andando por 40 anos no deserto, com toda essa gente brigando, não se respeitando, adorando ídolos, tendo as suas manifestações de fé, suas manifestações de força, principalmente, muito arraigadas, muito consigo e muito dinâmicas, muito fortes. Isso provocava uma série de conflitos. Moisés sobe ao Monte Sinai e desce com os 10 mandamentos. O primeiro: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto, no céu, e embaixo da terra, nem de tudo que está nas águas sob a terra. Nem os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Aqui é a ideia do Deus único, do respeito ao Deus único. Nós sabemos que mesmo hoje em dia, tribos mais selvagens, que estão mais afastadas da civilização como nós conhecemos, têm as adorações por deuses do trovão, da chuva, do sol, da lua e assim por diante. Nessa manifestação, já nos diz o seguinte: existe um Deus, Deus único, nosso Pai, aquele que nos deu a vida, criou tudo isso que está entre nós. Então nós temos a obrigação de respeitar, adorar e nos dirigirmos a este Deus único. O número 2: não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Aí é no sentido de não vulgarizar Deus. O sentido aí é de fazer com que haja o respeito filial, haja a compreensão de tudo que nos é ensinado e a forma como deve ser isso tratado, e não de uma forma vulgar, para que o nome do Senhor não passe em vão. O número 3: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Algumas religiões ainda preservam muito isso, não trabalham, não têm uma série de atividades sociais, esportivas, laborais no dia de sábado. Outras não, isso foi uma modificação que houve com o tempo. Na época era necessário, era o dia que eles santificavam. Jesus já nos diz o seguinte, quando ele foi confrontado por um fariseu, e isso está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e quando o fariseu, sabendo que Jesus estava praticando diversos atos de bondade, que alguns chamam de milagre, ele chega a Jesus e pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. Mas ele acrescenta: e eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Meus irmãos, tudo isso está num contexto importantíssimo de amar a Deus, amar tudo que Ele nos ensina e amar o nosso irmão. Isso está dentro de toda essa fraternidade universal que nós vivemos e convivemos. No mandamento 4, honrai o vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Aí é o respeito filial, ao respeito no sentido de família, ao respeito no sentido de que aquelas pessoas daquele núcleo familiar se respeitem, que sejam pessoas boas, sejam pessoas honradas
e que nesse contexto todo de família nós todos sejamos abençoados e que nós todos sejamos pessoas boas para convivermos em sociedade. No quinto mandamento já entra aquela parte civil ou a parte penal de toda essa estrutura, de todos esses mandamentos. O quinto é não matareis, o sexto não cometereis adultério, o sétimo é não furtareis, no oitavo não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo, no nono não desejais a mulher do vosso próximo, e no décimo não desejais a casa de vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu ado, nem nenhuma de todas as suas coisas, ou das coisas que ele pertence. Aí o sentido é aquele sentido penal. O nosso Código Penal já prevê todas essas circunstâncias. Ele prevê o furto, o roubo, o adultério, todas as apropriações que se possa fazer de objetos, de bens de outras pessoas. Então, aqui ele nos lembra de respeitarmos isso, respeitarmos a individualidade do nosso irmão, respeitarmos toda essa parte de convivência social, porque essas leis elas são feitas para a convivência social, elas são feitas para que haja um regramento de toda essa convivência, para que as pessoas possam viver em paz. E Moisés tinha todo esse problema. Então, muitos outros regulamentos Moisés criou, Moisés fez para que as pessoas pudessem conviver durante aqueles longos 40 anos que estiveram. Por isso que Deus tinha que ser um Deus forte, um Deus punitivo, para que as pessoas o respeitassem, para as pessoas que o glorificassem e agissem de forma correta. E o tempo passou. E a vida andou. A sociedade foi mudando. As pessoas foram tendo outros comportamentos sociais, foram convivendo de forma diferente. Aí há a necessidade de Jesus voltar. Mas não foi em vão que Jesus voltou para nos lembrar tudo aquilo que nós havíamos esquecido. Tudo aquilo que a humanidade na época havia esquecido. Na parte de convivência, na parte de respeito, na parte de usar a religião como uma coisa boa para as pessoas e não como um comércio, não como coisas ruins que poderiam fazer e acontecer. Então há alguns conflitos de Jesus, principalmente com os fariseus, com os sacerdotes, tendo em vista o uso da religião e o uso das pessoas em proveito de outras pessoas, onde não há o respeito pelo irmão, onde não há o respeito pela pessoa humana. Vem Cristo, a segunda revelação divina, e nos lembra de tudo isso. Lembra que Deus é nosso Pai, bondoso e amoroso. E não aquele Deus punitivo do tempo de Moisés, que naquele momento era necessário ter um Deus de respeito, um Deus que fizesse com que as pessoas cumprissem aquilo que deveriam fazer. Cristo já vem de uma forma diferente, falando em amor, falando em compreensão, falando em igualdade, falando todo o bem que as pessoas podem fazer pelas outras, usando as crianças como exemplo de bondade, de sinceridade, de candura, e tudo isso que nós necessitamos e nós fazemos por nós mesmos e pelos nossos irmãos. Passado o tempo, passados muitos e muitos anos, de novo torna-se necessário lembrar todas essas mensagens, lembrar aquilo que Moisés e os profetas falaram, aquilo que Cristo falou. Há necessidade, aí, através por influência da espiritualidade, vem o espiritismo, com Allan Kardec, a partir de 1857, 18 de abril, com a publicação do Livro dos Espíritos. E Kardec nos diz
O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. As relações de todos os nossos mundos. Do nosso mundo invisível, do nosso mundo visível, ou seja, do nosso mundo espiritual e do mundo em que nós vivemos nos dias de hoje. E ele nos mostra o Espiritismo não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados, por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. Então, vem o Espiritismo esclarecer todas essas circunstâncias e todos esses fenômenos que as pessoas viam e não compreendiam. E a espiritualidade vem e nos lembra de tudo isso. O Espiritismo, então, ele, da mesma forma que o Cristo disse que eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente: eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Cristo nos ensinou, né? Nos trouxe tudo isso, nos explicou, fez com que todas essas coisas acontecessem. Então, façamos isso. Lembramos todos esses ensinamentos. Façamos com que nossas vidas sejam melhores, que nós sejamos felizes ainda nessa existência e que nós possamos, antes de mais nada, fazermos pelo exemplo diário, pelos exemplos de Jesus, aquelas coisas boas que nós podemos fazer para os nossos irmãos. Estamos no momento de crise? Estamos. Vamos passar? Vamos passar, porque na vida, já nos lembrava Emmanuel, através de Chico Xavier, na vida tudo passa. As alegrias, as tristezas, as coisas ruins, as coisas boas, elas passam. E por isso nós devemos agradecer. E eu trouxe para encerrar essa exposição de hoje a psicografia de Divaldo Pereira Franco, do espírito de Amélia Rodrigues, Prece de Gratidão. Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Muito obrigado. Muito obrigado pela minha faculdade de ver, pelos cegos que eu quero perceber, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão, por eles eu oro e a ti imploro comiseração, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce o morro na praça cantar. A melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção, profere uma sentida oração. Pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos. Mãos também que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade e de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuidam lava a louça numa pia, mãos que à beira de uma sepultura abraçam alguém com ternura num momento de amargura, mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio sem receio, e meus pés
que me levam a caminhar sem reclamar. Porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão. Porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado porque eu nasci. E pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela atenção de vocês e que assim seja.